pessoal, tudo bem? Para dar continuidade aos nossos estudos sobre um pouquinho da área de estatística, a gente vai falar hoje sobre medidas de tendência central. O que isso significa? O próprio nome já dá ali uma dica para a gente. A gente tem algumas medidas de tendência central muito importantes. Vou começar de baixo para cima nesse nosso organograma. Eu tenho moda. O que é moda? Moda é uma medida de tendência central que indica para a gente qual é o valor, qual é a informação que mais aparece naquele conjunto. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de notas dos alunos. A moda daquele conjunto vai ser a nota que foi mais tirada por aqueles alunos. Se eu pegar um conjunto qualitativo, se eu pegar um conjunto de qualidade de alguma coisa, por exemplo, qual é o tipo de estatura das pessoas, a moda daquele conjunto vai ser as estaturas que são mais comuns, por isso que é moda. Eu tenho também mediana. Mediana, para a gente determinar a mediana, é importante que os nossos dados numéricos eles estejam ordenados de maneira crescente. E mediana, como uma medida de tendência central, vai ser aquele elemento que está na posição central. Então, se eu tiver um conjunto com uma quantidade ímpar de valores, por exemplo, eu tenho um conjunto com 7 valores, a minha mediana vai ser o que vai ocupar a 4ª posição. Por quê? Porque antes dele tem 3 elementos, depois dele também tem 3 elementos. Priscila, como é que eu faria essa tal de mediana se eu não tiver um número ímpar, se eu tiver um número par? Imagine então que eu tenha 10 elementos no meu conjunto. Quem vai ser a mediana? Já ordenei, já estou em ordem crescente, já estão ali, ó, lindão. O que eu tenho que fazer? Já está em ordem crescente. Olha para aquele meu conjunto, a minha mediana vai ser a média aritmética, vai ser a soma de somar e dividir por 2, os elementos que ocupam a 5ª e a 6ª posição. Porque deles, antes do 5º, eu tenho 4 elementos. Depois do 6º, eu também tenho 4. Então, ali eu vou ter uma divisão. É muito importante a gente falar que, enquanto a moda, o valor que representa a moda, ele é sempre um elemento do meu conjunto de valores, a mediana pode não ser um elemento do meu conjunto de valores. Principalmente no caso de quantidade de valores par, porque ali eu vou fazer uma média daqueles valores, ok? E por último, englobando essas 4 coisas que estão aqui, está a média. Por que esses caras são chamados de medida de tendência central? Porque eles dão uma informação mais ou menos sobre a tendência do centro daquelas informações. E aí eu tenho essa coisa toda aqui, ó. São as médias que falam sobre isso, uma tendência central daquele conjunto de valores. Eu tenho ali a média aritmética simples, a média aritmética ponderada, média geométrica e média harmônica. E sei lá, quando eu vou usar cada uma dessas informações? A gente vai ver nesses slides a seguir quando cada informação, quando cada cálculo ele é mais importante, ele é mais interessante. Tudo bem? Média aritmética simples é aquela média que a gente está acostumado a ver lá na nossa escola. Como é que funciona? Como é que funciona a nossa média, aquilo que vai para o boletim? A gente soma as nossas notas, a gente soma a nota do bimestre, na verdade a gente soma as notas da V1, mais as notas da V2 e divide por 2, porque eu estou me referindo a 2 notas. Isso é a média aritmética simples. Eu somo todos os meus valores e divido pela quantidade total de valores. Então aqui, ó, eu estou somando N valores e divido por N. Se eu somar 5 valores, eu divido por 5. E assim por diante. Isso é média aritmética simples. Soma todo mundo e divide pela quantidade de valores que eu tenho. A média aritmética ponderada, ela acontece em 2 casos. Quando cada valor tem um peso diferente do que o outro. Por exemplo, existem instituições de ensino que utilizam essa média ponderada para falar dos nossos bimestres. E aí tem bimestres que têm mais importância, mais valor, mais peso do que o outro. E aí eu utilizo esses pesos na conta da minha média aritmética ponderada. Uma outra forma dessa média aritmética ponderada aparecer é quando no meu conjunto de valores que eu preciso fazer média, eu tenho valores repetidos. E a gente chama essas repetições de peso. Tá, Priscila, como é que eu faço essa conta? Da seguinte forma, eu vou pegar o meu valor e multiplicar pelo seu peso correspondente. E eu faço isso com todos e somo tudo. Então, observa. Eu tenho N informações, do X1 até o Xn. Lógico, eu tenho N pesos, do P1 até o Pn. Vou somar tudo da seguinte forma. X1 vezes P1
ou seja, o número vezes o seu peso, mais x2 vezes p2, e assim sucessivamente até o meu xn vezes pn. Estou multiplicando o número pelo seu peso correspondente. E aí eu divido isso pelo somatório dos meus pesos. Somo tudo, ali faço aquela divisão. Assim a gente utiliza a média aritmética ponderada, beleza? Média geométrica é um pouquinho diferente. Ela vai ser associada a uma coisa que vocês vão ver um pouquinho mais lá para frente, que se refere a PG. Onde ela é utilizada? Primeiro, como a gente calcula? Imagina que eu tenha N valores. Na média geométrica, eu vou fazer o seguinte, eu multiplico esses valores, todos esses N valores, e tiro a raiz de índice N. Por exemplo, se eu tiver 3 valores, eu vou multiplicar esses 3, eu vou tirar a raiz de índice 3, que é a nossa raiz cúbica. Se eu tiver 7 valores, multiplico esses 7 valores e tiro a raiz de índice 7. Quando que a gente utiliza essa média geométrica? A gente já viu que é aritmética. Só como eu quero saber ali de média normal, média ponderada, a gente pode estar utilizando quando eu tenho valores repetidos. E onde a média geométrica é mais utilizada? Ela é mais adequada quando eu tenho a necessidade de calcular média de valores que apresentam aumentos sucessivos, como o crescimento populacional e os índices financeiros. Quando a gente vê ali aquela reportagem de jornal que fala de algum índice financeiro, seja o índice de preço ao consumidor, seja um índice que mede inflação, a gente costuma usar a média geométrica. Para falar de crescimento populacional, a gente também não soma a quantidade de pessoas e divide isso aí, que é muito errado. Na média, para a gente saber crescimento populacional, a gente vai usar a média geométrica. E por último, mas não menos importante, a gente tem a média harmônica. Olha como é que é muito louca essa média harmônica. A gente começa no nosso numerador pela quantidade de elementos que eu tenho. E no meu denominador é a soma dos inversos dos valores. Então eu tenho x1 até xn de informação. Então são n informações. Aqui em cima leva n, que é a quantidade de valores. Embaixo eu estou somando 1 sobre x1, mais 1 sobre x2, mais 1 sobre x3, e assim sucessivamente, até 1 sobre xn. Então, eu estou somando os inversos desses valores. E quando a gente utiliza, então, Priscila, essa média harmônica? A média harmônica é a medida de ciência central que calcula que os cálculos relacionam grandezas inversamente proporcionais. Imagina que eu queira relacionar velocidade e tempo. Vamos lembrar o que são grandezas inversamente proporcionais? Tem grandezas que têm relações de proporção, algumas diretas, outras diretas e outras que não se relacionam. Quem não se relaciona? Idade e altura. Idade e altura não são relações proporcionais. Eu não vou aumentando a minha idade e vou continuando crescendo, senão a gente crescia assim até morrer, né? Nem faz sentido. Relações que têm relações proporcionais, diretamente proporcionais. Por exemplo, distância e tempo. Quanto maior for a distância que eu vou percorrer, mais tempo eu vou levar. Mas essa média, galera, ela se relaciona a grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, velocidade e tempo. Se eu aumento a minha velocidade, eu diminuo o tempo. Observa que o movimento entre as duas grandezas é inverso. Eu aumento uma, na sequência eu diminuo a outra. Então, quando eu vou usar essa média harmônica? Quando eu quero relacionar grandezas inversamente proporcionais, porque aqui embaixo ó, eu tenho a soma dos inversos. Ok? Tranquilo? Então é isso, a gente encerra esse assunto sobre um pouquinho de estudo de estatística. A gente se encontra num próximo vídeo. Até mais!